Olá, empreendedores criativos, sejam bem-vindos a mais uma live dessa segunda-feira, 11 horas da manhã em ponto. Já vou colocando aqui qual é o tema. Vamos falar hoje sobre o Pedrão que nos habita, o responsável pelo nosso bloqueio criativo. Então vamos colocar aqui. Hoje o papo é com o Henrique Sclo. O Henrique Sclo é professor de criatividade, ele é coordenador do curso de criatividade da Escola Pan-Americana de Arte e ele também é sócio da Escola Nômade para Mentes Criativas. É um cara genial, ele tem uma teoria muito interessante e é sobre ela que a gente vai falar, né, que é sobre o Pedrão que nos habita. Quem é o Pedrão que nos habita? É o cara que vive dentro da gente e que fica impedindo a gente de ser criativo. Ele impede que a gente seja o nosso máximo potencial. Né? E por que ele boicota a gente? Por que ele quer? O que ele ganha com isso? Do que ele se alimenta? Como que a gente faz ele ficar menos forte? É sobre isso que a gente vai falar hoje com o Henrique que está aqui. Mas antes eu quero dar um recadinho. Quem estiver assistindo a live, saiba que ela vai ficar por algumas horas só dentro do IGTV assim que acabar esse papo. Então você corre, tá? Se caso você tenha que sair, volte dentro de algumas horas, porque ainda hoje eu vou tirar essa live do ar. Depois essa live vai fazer parte do curso, né? Vai estar dentro do acervo de lives, mais de 30 e tantas lives, acho que 36, dentro do curso Prontos para Decolar. Então aproveita, interage, a gente está aqui para conversar, para aprender junto, espero que vocês aproveitem esse momento, essa masterclass que vale muito. E eu quero aproveitar então já e chamar o Henrique, que está por aqui. Falar um oi para todo mundo aqui. Oi, Rose. Oi, Grangense Maria. Tem dificuldades de ler esses nomes de Instagram. Amejânia Bonfim, tudo bom? Esté, Lena, bem-vinda. Todos bem-vindos. Vamos embarcar então nesta viagem pelo mundo da criatividade. E aí, Iago, tudo bom? Vou chamar o Henrique aqui. Chamando o Henrique. E enquanto eu mato os meus pernilongos que estão aqui me cercando. E aí, Henrique, tudo bom? Tudo e aí? Tudo ótimo. Bem-vindo aí mais uma live. Coraçõezinhos para você aqui rolando já, você viu? Já obrigado pelo convite. E aí, Henrique, quem é esse tal do Pedrão? Quem é esse cara? Bom, o Pedrão surgiu porque em toda a minha teoria eu tenho o costume de criar metáforas que eu pretendo que sejam divertidas e que, por duas razões, né? Que uma metáfora bem feita, ela explica melhor o que você está querendo explicar e também gera memória, as pessoas lembram mais fácil. É um pouco uma técnica que se usa muito em cursinho, né? Você cria esses truques. E o Pedrão surgiu como a representação do nosso filtro social, né? Nosso superego, que ele cuida para que a gente tome decisões e pense coisas dentro dos padrões estabelecidos. Quando eu criei, na verdade eu nem percebi que seria uma grande figura, que seria carismática, como o Pedrão é. Fazia parte, era um slide da minha palestra só, quando eu tive a ideia, eu falei, vou pôr o cara aqui e tal. E toda vez que eu saía da palestra, as pessoas ficavam lá, ô Pedrão, cuidado com o Pedrão, olha o meu Pedrão, não sei o quê. Eu falei, pô, esse cara tem carisma, né? Isso acontece com muitas ideias, inclusive. Você que criou, você não sabe muito bem se a coisa, o que é aquilo que você está criando, né? O Pedrão foi um detalhe que eu botei dentro de uma palestra, de repente ele cresceu e virou a palestra, né? Teve uma época que a minha palestra chamava Pedrão e os Neurônios Virgens. Neurônios Virgens? Durante um bom tempo ele foi protagonista da minha teoria, né? Mas ele continua forte, porque o Pedrão é forte e tal. A ideia qual é? Que é um cara musculoso, muito forte, meio mal encarado, e que, na verdade, ele está dentro da cabeça da gente como um filtro dos nossos padrões. Então, ele não faz julgamento de valor.
Então acontece alguma coisa à nossa volta, ou dentro da cabeça mesmo, ele vai lá e faz uma avaliação, ele vai fazer uma busca no teu repertório. Se você conhece aquilo, ele faz você se sentir bem, assim, ó, tá dentro do padrão. Se você não conhece, ele faz você se sentir mal. Aí você acha que você está errado. Ele está dizendo só que você está fora do padrão. O que eu costumo dizer é que o Pedrão, primeiro que ele não é uma pessoa, né? Ele é um cara legal. Só que ele tem um trabalho, ele tem uma função. A gente precisa dos padrões para viver. Sem padrões a gente não vive. Posso fazer uma lista enorme, mas só assim para ter uma ideia, a nossa língua, o horário, o jeito de se vestir, o jeito de segurar um garfo e faca, o jeito de falar, a leitura, as letras, enfim, tudo. A gente precisa dos padrões. E quando a gente está dentro dos padrões, a gente está confortável. A gente fica desconfortável quando sai dos padrões. Quando a gente tem a liberdade para ir para lá e para cá e de repente a gente não pode mais sair de casa. Isso não quer dizer necessariamente que é ruim, mas é quando quebra o padrão, você sente o desconforto, porque o Pedrão fala assim, eu não conheço isso, então está errado. A questão a gente está falando aí de uma questão psicológica, que eu digo que sempre que é fundamental para você aprender a lidar com o processo criativo. Você vai sentir sempre o desconforto quando tiver uma ideia diferente. Sempre. Você pode ter a experiência que você tiver, pode ter o tempo de criativo que você quiser. Você, quando tiver uma ideia diferente, vai se sentir desconfortável. A questão é você saber por que você está se sentindo desconfortável. Então, fala assim, pô, será que a ideia é ruim ou porque simplesmente ela é nova para mim? Então, deixa eu ver como é que é. E aí você vai em frente, mesmo com o teus sentidos te dizendo tá errado, é ruim, vou seguir em frente para ver qual é. Às vezes é ruim mesmo, mas muitas vezes é simplesmente porque ela é nova. Então, o Pedrão serve para ele representa esse bloqueio, essa força, né, descomunal que tem dentro da gente, que tenta impedir que a gente pense coisas novas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é flexível, porque depois que a coisa vira padrão, ele passa a aceitar aquilo também. Né? Ele então, não é absolutamente... transformar o novo em padrão. Acaba que quando você... É uma coisa que acontece comumente, não sei se aconteceu com você ou com quem está assistindo a gente, você ouve uma música pela primeira vez e você não gosta. Né? E aí você continua ouvindo ela, continua tocando nos lugares e de repente você está gostando da música. Qual o fenômeno? O fenômeno por alguma razão, aquela música tem alguns códigos que você não conhecia antes, que são novos para você. Então, o primeiro impacto, o impacto de inconsciente, né? O impacto imediato não gostei. Por quê? Porque o Pedrão olhou lá no teu repertório e falou assim, eu não conheço esse tipo de música, não gosto. Né? Só que você continua ouvindo, aí o Pedrão, como eu falei, ele é flexível, passa a ser padrão, e aí pode ser que você continue não gostando, é isso que eu estou falando, não é? Mas às vezes acontece que você passa a gostar, então significa o quê? Não é que você não gostava, é que era novo. Né? Então, quando você está num processo criativo, você está tentando resolver alguma coisa, e as ideias vêm, e em geral você fica tentando julgar com o teu nível de julgamento da ideia final, não vai dar certo. Você tem que julgar... Primeiro que você não tem que julgar. O primeiro momento do processo criativo é julgamento zero. Você vai subindo o teu nível de julgamento conforme o processo vai passando. Mas num primeiro momento não pode julgar. Mas dá desconforto. Você fala, putz, essa ideia aqui, não sei e tal. Mas quando você tem experiência, você olha para aquilo e fala assim, eu vou investir nessa aqui. Né? Porque eu não estou gostando, mas eu acho que eu não estou gostando, não sou eu, é o Pedrão. Então, na verdade, o Pedrão
também funciona como uma desculpa, parece que é brincadeira, mas não é, funciona, de assim, não sou eu, é ele, né? Não sou eu que não consigo criar ele, nosso cérebro, na verdade, ele é muito livre, muito solto, por isso que existe o Pedrão, para botar ele na linha, para a gente conseguir sobreviver, para conseguir lidar com as coisas, né? Sem esse filtro, né, social, a gente ia falar qualquer coisa, a gente ia fazer qualquer coisa. Então, assim, o Pedrão serve para deixar a gente mais ou menos dentro de uma linha de sobrevivência, né? É mais ou menos isso. O Pedrão é um personagem muito rico, né? Que, como eu te falei, quando eu criei ele era só mais uma coisinha, de repente ele tomou um tamanho e ele tem uma grande parte na minha teoria. Porque o Pedrão, ele impede a pessoa de ser o máximo potencial dela, e não só ela, mas o outro, né? Eu vejo muitas vezes em reuniões de brainstorming com duplas criativas que já estavam super habituadas a ter ideias e tal. O Pedrão do cara julga a minha ideia. Não, essa daí não. Não, essa não é boa. Isso é um horror. É um Pedrão que não se contenta em bloquear o próprio cara, né? Ele quer atirar para tudo que é lado. Não, o Pedrão, ele atua dentro de você e atua fora de você, né? E quando você estuda muito o processo criativo e como amplificar, né, potencializar, você percebe que esse tipo de postura, ela não é legal, né? Mesmo que ele tenha achado que não é legal, né? Porque justamente a ideia que incomoda que talvez seja a ideia que você tenha que investir, né? A coisa do desafio, a coisa de olhar para o negócio e falar assim, putz, será mesmo? Tal. Então, assim, se você não se dá conta, não tem consciência da existência do Pedrão ou do que ele significa metaforicamente, você passa, assim, qualquer sentimento negativo, você aborta a ideia. Só que toda ideia nova, ela vai causar, toda novidade causa, lembra que a gente falou na live da semana passada, a disruptofobia? Tudo que é novo causa desconforto, né? Então, se eu tive uma ideia que nunca ninguém teve, se eu estou olhando para uma coisa, estou resolvendo um problema de jeito que nunca ninguém resolveu, bom ou mal, vai me causar desconforto. E a maioria das pessoas acredita que esse desconforto é um sinal de que não é bom. Não, é o Pedrão, a profissão do Pedrão é te avisar. Ele é teu guarda-costas, tá? Ele vai lá e te avisa, ó, o senhor não vai fazer isso, tá? O senhor não deve fazer isso. Você ouve o Pedrão, que é a função dele, e você decide. O problema é que tem muita gente que deixa o guarda-costas mandar nelas. Né? O guarda-costas diz, você não vai por ali, e a pessoa não vai. Né? Você tem que ouvir teu guarda-costas, porque ele é especialista, né, na tua proteção, mas você tem que ter a livre iniciativa de decidir o que você vai fazer. Né? Então, Uma avó, né, que fala assim, você não vai sair nessa friagem, né? Não, tá chovendo hoje, não vai lá. Só que o Pedrão é um pouco maior e mais assustador que uma avó, né? Uma avó você fala assim, não, avó, deixa. O Pedrão tem aquele formato, né? Que quem viu aqui o material que a gente postou para divulgação, viu como é que é o Pedrão. Aliás, acho que cabe aqui, né, André? Você quer depois a gente fala sobre isso? Ah, sei lá, eu não queria nem perder tempo com isso, mas tudo bem, depois a gente pode falar. Tá bom. Queria aproveitar e falar uma dúvida aqui da Uchoa Luiza, que ela fala assim, como se livrar dos bloqueios de infância para deixar aflorar a criatividade? Puta merda. Os Pedrinhos. Não, é que o Pedrão ele funciona, ele vai crescendo junto com a gente, né?
Então, quanto mais, quando a gente é criança, ele é muito pequeno. Então, por isso que criança faz o que quer, né? Tem um comportamento fora do que se espera de um ser humano, né? Que não tem, enfim. E aí vai crescendo, vai entrando na escola, a escola começa já a enquadrar a pessoa, enfim, o trabalho, né? A profissão, enfim, você vai numa escalada que chega uma hora que você está totalmente abraçado com o Pedrão, né? Com relação... Aí eu já acho que ela está me fazendo uma pergunta de terapia, né? O Pedrão, ele é, de certa forma, uma terapia, né? Você conversar com o Pedrão. Não, você não conversa com o Pedrão, não. Não dá ouvido para ele, não. O que acontece é que quando você tá falando de bloqueios de infância, bloqueios... Aí você está falando uma coisa um pouco mais complexa, né? E mais profunda. Aí você está falando de terapia, de problemas mais... Que obviamente o Pedrão está envolvido, mas do ponto de vista como lidar com isso, eu já não me sinto autorizado a falar sobre o assunto, porque não é minha área, né? Sim. Mas o negócio é assim, a gente aceitar que o Pedrão existe, e tudo bem, a gente pode terapeuticamente trabalhar isso, mas existem atalhos que fazem a gente calar a boca do Pedrão quando a gente precisa criar. Falar assim, tipo, Pedrão, fica de canto aí, que eu preciso criar. É meio que isso, né? O que eu digo é que o Pedrão, ele é forte, mas ele é lento, tá? Então você tem que enganar ele, tem que ser mais rápido que ele. Como é que você é mais rápido que ele? Botando para fora antes de refletir. Tá? Escrevendo, desenhando, gravando, antes de refletir. Vem, você escreve. Vem, você fala. Vem, você... Porque se você falar assim, eu tô pensando no... chega o Pedrão já. Entendeu? Por isso que a gente fala que no processo criativo você vai estar num brainstorm, né, com outras pessoas, você tem que falar imediatamente a hora que você pensa, porque se um segundo já vem o Pedrão e não, isso não fala não, que você vai passar vergonha aqui, né? Ele fala no teu ouvido, assim. Aí a pessoa não fala. Então, e existem outras maneiras de enganar o Pedrão, que são as técnicas, né? Que você foca num objetivo, agora faz isso, né? Que eu chamo de pensamento induzido. Agora faz isso aqui. Aí, independente das influências, você vai lá e faz aquilo. Então, agora pensa nisso aqui. Agora pensa naquilo ali. Agora pensa naquilo outro. Né? O processo criativo não deve ser livre, por incrível que pareça. Né? Você tem que estruturar o pensamento, você tem que saber como ele funciona, o passo a passo, e tem que fazer cada passo dentro de uma lógica diferente. Neste momento eu vou fazer isto. No próximo momento eu vou fazer aquilo. Né? Então, se você souber lidar com essas etapas, entender o que você tem que fazer em cada etapa, você vai ganhar tempo, você vai gastar menos energia e vai ter mais e melhores ideias. Você ficar esperando a ideia cair na tua cabeça, ela pode até cair. Mas olha só, você vai depender de sorte, enfim, de outras coisas que não... Então, a minha proposta, do ponto de vista didático, é que você tem que tomar o controle do processo criativo. Não ele de você. Não você ficar à espera. Não você ficar, eu sou criativo, eu sou genial, então em qualquer momento vai aparecer uma ideia na minha... Não. Você precisa se estruturar, entender como funciona e fazer as coisas como elas devem ser feitas. Mesmo assim, não é garantia, né? Mesmo assim, nunca você vai ter garantia de ter um bom resultado. Eu digo que no mundo da criatividade não existe certeza, só esperança. Né? Então, tudo que você faz, do ponto de vista criativo, você tem uma esperança de que seja bom. Você nunca pode ter certeza. Né? Criança não tem padrão. Então... Agora... Não, pode falar. Não, pode continuar. Não, eu queria saber, assim,
dentro disso que você disse, desse caminho a ser percorrido da criatividade, como que a gente se estrutura de uma maneira pragmática? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma ideia para desenvolver um produto novo, porque meu produto, vamos supor, estou vendendo máscaras para a Covid, para evitar e etc, e vou fazer estampa. Então, de repente, está todo mundo vendendo máscara. Tá, como que eu vou me diferenciar? Então, esse é o meu objetivo. Eu preciso pensar como eu vou diferenciar as minhas máscaras para eu conseguir me destacar. O que eu faço daqui para frente? Porque até então eu só tenho essa preocupação, já é uma coisa que consome. Não, mas pô, faz o que é o caminho certo. O pessoal gosta de estampa. Não vai inventar um negócio com viseira, uma máscara da Mini, sei lá. Eu começo a ter ideia, já começo a pensar várias coisas, uma brânquia. Então, o que acontece é que você tá me pedindo para falar uma coisa que ela é longa, né? Existe, como eu te falei, é um processo longo, que começa antes de criar e termina depois de criar. Criar, eu garanto para você, criar é a coisa mais fácil do mundo. Tá? O problema é que durante o processo criativo, como um todo, criar é 20% do processo. Você tem todo um momento antes e um momento depois da criação em si. Né? Você tem toda uma estruturação antes, depois você tem uma organização depois, mas o que eu posso dizer assim, de uma forma mais simples possível, a gente falou também na outra live sobre subversão, que é um olhar diferente para as coisas, e tem técnicas para você atingir a subversão. E uma delas é você colocar ali, faz uma lista o que as pessoas estão fazendo, como são as máscaras que estão feitas hoje. Tem máscara branca, colorida, e tenta o máximo de opções que você enxergar, que você viu. Aí você olha para aquilo e fala assim, então vou fazer uma diferente dessas todas. Como que eu posso fazer diferente dessas todas? Mas é importante, como eu falei, outra coisa que eu chamo importante, é materialização. Essa coisa de não esperar o Pedrão, bota para fora, faz a lista. Nossa cabeça não tem a capacidade de ter essa lista lá dentro. Tá lá, você conhece todos os itens, mas você não consegue segurar, o pensamento é fluido. Então bota no papel. A hora que você olhar no papel 10, 15 jeitos de máscaras que existem, você vai ter banda mental para tentar achar uma que não existe. Só que se você não puser no papel, você vai perder tempo tentando lembrar se já tem, se já não tem. Será que é isso? Será que é aquilo? Não, tudo que eu estou falando para você é tudo uma coisa até meio pragmática. Eu tento mesmo desmistificar a criatividade como uma coisa extraordinária e que é pensamento livre. Não é pensamento livre, né? É um pensamento estruturado. Quanto mais você estruturar seu pensamento, mais criativo você fica. Então, se você faz essa lista de tudo que as pessoas estão fazendo com a máscara, aí você olha para essa lista, eu quero fazer de um jeito diferente dessas todas aqui. Fica muito mais fácil de você... por isso que eu falei assim, você bota foco numa coisa só. Você não fica tentando comparar, mas isso aqui... mas como seria? Como seria? Tipo, essa já foi feita, essa vai custar caro. Isso é uma coisa que durante... não é hora de pensar quando você cria se vai custar caro, se dá para fazer, se não dá para fazer. Na hora que é o primeiro momento, né, que é botar para fora, e se a gente fizer uma máscara de líquida, sei lá, né, se fizer uma máscara com Tefal, se fizer qualquer coisa. Né? Máscara de adamantium. Aí já vem o Pedrão, mas adamantium não existe. Para de brisar aqui. Exatamente. O Pedrão é o que o cara vai falar assim. Não, mas adamantium é do... Bom, mas não importa. Porque pode ser que essa ideia do adamantium, você fala assim, adamantium não, mas eu vou fazer uma máscara que imita o Wolverine. Certo? Com a estampa do Wolverine. Pronto, ó. Uma ideia que aparentemente
não fazia sentido, te levou para uma ideia que faz sentido. Né? Ou tirar um sarro, colocar a máscara escrito coronavírus não existe. Mas o cara está usando a máscara, né? Que fica uma contradição curiosa. Então, você vê que qualquer coisa... Por isso que não se deve julgar o processo no início, quando você está... Porque qualquer coisa pode funcionar depois para te induzir a uma boa ideia. Então, a partir dessa lista, essa lista inicial que a gente faz, ela vira base para o próximo estágio da criatividade, né? A gente vai pegar alguns itens e vai falar, pô, esse daqui talvez, esse talvez também. E aí, a partir daquilo, você cria novos, como esse exemplo que você deu. Tá, máscara de adamantium. Adamantium, Wolverine, de repente pode ser titânio também. Ah, Wolverine, então vou fazer máscara do Sub-Zero, estamos falando de personagem. Tá, então que personagens que podem ser? Aí uma lista só de personagens. Exatamente. É uma lista que puxa outra lista, que puxa outra lista. Eu chamo esses itens dessas listas de indutores. Você busca indutores. O que são indutores? É essa coisa, uma ideia que te leva a outra. Né? O indutor em si não é a ideia, mas ele é aquele que vai te levar para a ideia. E é o que você fez agora aí. Você faz uma lista, tá, e tem vários indutores. Aí tem um indutor lá que leva a um outro indutor. Aí você faz uma lista desse outro. Aí, enfim, é meio que um mapa mental, né? Que você acaba tendo que fazer com essas listas. As listas mentais, para mim, são o segredo do processo criativo. Fazer as listas. Tá? Porque é isso que eu falei. O processo mapa mental, né? Também, já mais estruturadinho e tal. Porque, na verdade, o que eu falei, você tem que botar para fora. Tem que materializar o pensamento. O pensamento dentro da cabeça da gente, ele é fluido, você não consegue manipular, você não consegue pensar muito além de um certo limite. A hora que você bota no papel, você pode apagar aquilo da tua cabeça e gastar a sua banda mental só criando. Você não precisa mais pensar naquilo, porque aquilo está registrado. Né? Por isso que eu falo assim, a gente tem que tentar pensar fora da cabeça. Eu uso um exemplo que é criar toda ideia, ela cresce do lado de fora. É como um filhote de canguru. Você já viu filhote de canguru? Como é que nasce? Filhote de gambá também. É assim também? É. Ele nasce um feto, né? Sai da vagina da mãe como um feto mesmo, não é que parece um feto, é um feto. E ele escala a barriga da mãe e cai lá dentro da bolsa, e aí tem os mamilos lá, ele morde o mamilo incha, trava a boca dele, e ele fica lá 6 meses mamando, aí ele nasce canguru. Então eu digo que as ideias são a mesma coisa, você tem que botar a ideia para fora para ela crescer. E amamentar ela, né? Porque dentro da cabeça da gente é muito difícil. A gente não tem pelo menos a maioria das pessoas não tem essa capacidade de construir coisas, elaborar coisas dentro da cabeça. Além de um limite muito, muito pequeno. Você consegue pensar numa frase, né? Vou escrever um texto de 2 laudas na cabeça, né? Tem gente que consegue. Eu tinha um amigo que era cego, então ele, por razão dessa deficiência dele, ele desenvolveu outra capacidade, que era escrever. Ele era redator, inclusive, ele escrevia na cabeça. Tudo que a gente faz quando a gente escreve assim no computador, tira essa frase, põe para lá, troca essa palavra, ele fazia na cabeça dele. Aí, na hora de escrever, ele botava, na época de máquina de escrever ainda, ele botava uma luminária assim, bem do lado do teclado, ele ainda tinha um pouquinho de visão periférica, assim, ele botava uma luminária assim e escrevia. Então, assim, mas essa é uma capacidade que ele desenvolveu por causa da deficiência. Né? A gente, male consegue estruturar 2, 3 frases na cabeça e ideias são a mesma coisa. Então, quando você busca indutores, você tem que botar os indutores para fora e aí depois trabalhar eles um a um. Porque aí você não perde banda mental
tua banda mental tá focalizada em uma coisa por vez. E aí você potencializa a tua capacidade de novas ideias, de novos... Isso é muito parecido até com nossa capacidade de organização, que é muito limitada, né? Até a Mari está comentando aqui, ela fez uma live sobre organização e é muito parecido. Se você não coloca tudo que você tem que fazer no dia, na semana, no mês, no papel, você fica gastando banda mental para tentar lembrar o que você tinha que fazer. E aí vira aquele emaranhado que você... Aí só passa por um filetinho, assim, as ideias, né? Tipo uma artéria entupida. Exatamente, é a mesma coisa. Então o cérebro da gente, eu digo que é um cavalo selvagem numa gaiola de passarinho. Né? Então você precisa ao mesmo tempo domar, mas por outro lado dar espaço também para ele poder atuar quando for necessário. E uma das coisas que eu pergunto assim nas minhas aulas, na minha palestra, logo no começo, assim, eu falo assim, quem acha que só pensa merda, levanta a mão, né? Aí, tem muita gente que não levanta porque acha que é muito esperto, mas enfim, todo mundo pensa merda, né? Você fala, puta, que é essa merda? Aí eu falo assim, mas ó, tem uma boa notícia, não é merda, é adubo, né? Por que a gente diz que é merda? Porque a gente pensa coisas fora dos padrões aceitáveis. Aí o Pedrão vai lá e fala assim, isso está errado, isso é merda. Aí a gente acha que a gente concluiu que aquilo é merda. Não, na verdade é que o cérebro pensa livremente, a gente não tem controle sobre ele. A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Né? Então... vem aquelas coisas todas que a gente pensa, aí o Pedrão justamente é para isso que ele serve, fala assim, isso não pode pensar, isso está errado, isso é errado. E o que eu digo que é adubo, por quê? Porque são esses pensamentos que estão fora dos padrões, é que são o adubo para a geração de novas ideias. São esses pensamentos que vão te induzir ou que podem te levar a ter ideias diferentes. Então, assim, primeiro não se puna por uma coisa que você não tem controle, né? A gente fica, putz, olha o que eu pensei, meu Deus. Não, mas você não teve controle, né? Tá tudo bem, né? Você não vai... Tem aquela culpa católica também, assim, de, nossa, é errado isso que eu pensei. Né? Sou um monstro. Exatamente. Mas não é, você é um monstro se você fizer o que você está pensando, né? Porque aí depende da tua vontade. Agora, pensar, né, você pensa. E aí é aprender a lidar com esse pensamento, assim, primeiro não se punir com esses pensamentos e depois aprender a se utilizar deles para o seu trabalho criativo. Deixar que essas ideias que você não sabe de onde vem, por que você pensa, não importa. Tenta utilizar justamente essas coisas que te parecem completamente fora de propósito, como indutores das ideias que você precisa ter, né? Uhum. A gente teve algumas dúvidas aqui no meio do caminho. O Pedro falou se dá para fazer... O Pedrão? Ele falou que se dá para fazer isso como, por exemplo, pensar em capítulos de um livro. Ele está querendo escrever um livro. E aí ele pode ficar fazendo essa questão da lista e essa lista virar um capítulo. Ele se aplica a tudo, né, na verdade. Essa é uma das aplicações. Isso que eu falei, a lista, nas minhas aulas eu dou alguns tipos, mas é para mostrar para as pessoas como que funciona. E cada um, na verdade, inclusive com relação ao processo criativo, eu tenho um passo a passo que eu ensino. Mas não quer dizer que esse é o passo a passo universal. É que eu preciso ensinar alguma coisa para a pessoa ter como referência. Eu ensino o jeito que eu acho. E a partir dali a pessoa começa a exercitar aquilo e começa a adaptar para ela. Né? Qual que é o jeito que para ela funciona melhor. Então as listas mentais como conceito, eu acho que é universal.
mas como você utiliza elas, com que formato, em que momento, com que propósito, aí já é uma coisa que vai, mas quando você faz uma lista mental, você está tentando gerar conexões. Quando você vai criar, você tem que gerar conexões novas, né? Duas ideias que não se conheciam, né? Se encontram, amor à primeira vista, e já nasce um filho. Isso que é uma ideia boa, né? Quando duas conexões, dois conceitos que não se conheciam, se conectam e geram um terceiro interessante. Por isso que o brainstorm é tão legal, né? Porque é a sua ideia com a minha ideia que vai gerar uma terceira ideia. Isso. Então, eu digo que toda ideia nova é filha de velhos padrões. Né? Toda ideia nova é filha de velhos padrões. Nossa, isso é profundo. A tesoura é filha... eu tenho toda uma série de ilustrações mostrando isso. Depois podem ver no meu site. Fala do seu site. A escolanomade-para-mentes-criativas.com. A tesoura é filha de duas facas com dois anéis, né? O fone de ouvido é filha do estetoscópio com caixa de som, né? Você vai ver, você começa a ver, que mais? Essa raquetinha aqui, ó. Essa raquetinha é a mistura da raquete de tênis com aquelas grades de padaria lá, aquele negócio. Com a cadeira Mas elétrica. Não é? Não, era que antigamente nas padarias tinha luminária que tinha esse troço aí que queimava as moscas, né? Sim, sim. Que agora eu esqueci tudo. Mas assim, eu tenho mais de 30 exemplos que quando você tem uma ideia nova, que quer dizer o quê? Você precisa, por isso que os padrões são importantes. Quando você tem uma ideia nova, você precisa conhecer da onde ela veio para entender o que ela é. Né? Então, por exemplo... E só para pegar carona nisso que você está falando, o Gilbert até perguntou, professor Henrique, qual a importância de um repertório variado para inibir a ação do Pedrão? Eu acho que é isso que você vai explicar agora. Primeiro, mandar um abraço para o Gilbert, meu amigo lá de São Luís do Maranhão. Né? Abração aí, Gilbert. Qual que é a pergunta mesmo? A importância do repertório variado para inibir a ação do Pedrão. Fundamental. Quanto mais informações você tiver, maior o número de conexões você pode fazer. Né? Essa é a lógica matemática. Quanto mais informações você tiver, mais conexões você faz. Então, as referências... E as referências não são só coisas novas. Como eu disse, o nosso cérebro ele tem uma limitação de aglutinação de informações ao mesmo tempo. Então, se você está precisando falar sobre o Império Romano, ter uma ideia sobre o Império Romano, por exemplo, por mais que você conheça todos os elementos do Império Romano, você estudou, você precisa de novo ir lá olhar fotografia, olhar ilustração, porque o cérebro não vai lembrar de tudo. Né? Então você precisa olhar e também olhar coisas que não tem nada a ver com o Império Romano. Né? Porque o teu cérebro, você tem que alimentar teu cérebro com indutores. Referências são indutores. Então você precisa alimentar ele o tempo todo com indutores, com adamantium, né? Que não quer dizer que você, como a gente viu, né, não vai usar o adamantium. Adamantium são... Então, quanto mais você... por isso que você tem que estar sempre... Por isso que eu digo que para criar você tem que ser arrogante no propósito e humilde no processo. Né? Você tem que ser, vou fazer um negócio genial. Isso, na verdade, você não vai conseguir, mas assim, é para te empurrar, né? Tem que ser genial, você te empurra. Mas, ao mesmo tempo, na hora que você for fazer, você tem que ser humilde para saber que você tem que fazer muita pesquisa, tem que refletir muito, tem que ter muitas ideias. Eu gosto do reino animal, sabe? Então, assim,
Para mim, ideia é essa que nem as tartarugas. Eu já falei do canguru, agora tartaruga. As tartarugas têm milhares de ovos, elas põem, né? Cada tartaruga. Mas se for ver, só daquelas milhares, 2 ou 3 vão chegar à idade adulta. Então, para mim, ideia é a mesma coisa. Você está pensando em alguma coisa, você tem uma ideia e acha que tá bom, azar o seu. Né? Uhum. Para você chegar em ideias realmente muito boas, você tem que ter muitas ideias. Que elas vão morrendo pelo caminho, né? Não tem força. Por mais que na hora você ache... A ideia que você tem na hora que você acha super legal, quem que está dizendo para você que é super legal? Pedrão. Pedrão. Porque tá dentro do Pedrão... padrão mental ali. Esse é um ambiente seguro, esse é um território que você está acostumado. Exatamente. Então, o que quer dizer isso? Não é criativo. Né? O que eu falei as pessoas muitas vezes mistificam demais a criatividade como se fosse uma coisa, uma Disneylândia, né? Muito divertido. Blá, blá, blá. A ideia realmente criativa é muito desconfortável, te deixa ansioso, te deixa inseguro, né? Por mais experiência que você tenha. Então, quando você está feliz com a tua ideia, quando você está 100% confortável, significa que ela não é criativa. Né? Agora, o pior da história, né? Quando você está desconfortável, não é garantia que é criativa, né? Sim. Então, o criativo está sempre nesse eu digo que o criativo anda em chão de gelatina, né? Você está sempre ali, pode ser que seja o máximo, pode ser que seja o teu fim, né? E quanto mais criativo você pretende ser, maior é o risco da queda. Quanto mais ousado você é, maior é o tombo que você vai levar se a coisa não funcionar. Então, todas essas questões, por isso que a gente fala assim, o Pedrão, o significado dele é psicológico. Criar é a coisa mais fácil do mundo, o problema é lidar com as questões psicológicas, que envolvem o processo criativo. Por isso que eu vejo muito na internet, coisas que você tem que fazer para ficar mais criativo. Ok, tudo bem, mas não funciona. Né? O que funciona é você compreender como a tua cabeça funciona e exercitar. Amar se aprende amando, criar se aprende criando. Não existe outro jeito de criar além de criando. E aos poucos descobrindo o processo de forma cognitiva. Você nunca vai ter ali a receitinha do bolo, como é que se cria, né? O cérebro, ele vai ter que entender aquilo de forma cognitiva. Tipo assim, você não sabe muito bem o que é, mas você consegue fazer. Uhum. Né? E você só chega lá fazendo. Não adianta. Pode ler meu livro, que é bom também, pode fazer meu curso, mas se você não exercitar não é exercitar uma vez e acabou. Não, é a vida toda. Enquanto você quiser ser criativo, você tem que exercitar o processo. O cérebro é como se fosse um músculo. Ninguém vai sair da live mais criativo, né? Ninguém vai sair dessa live mais criativo. Não vai. Ninguém sai de nenhum curso mais criativo, ninguém termina de ler um livro mais criativo. É um processo de vida. O cérebro é como um músculo. Se você não exercitar, ele atrofia. Eu digo muitas vezes assim, você faz um curso de 1 mês de criatividade e não faz mais nada. É como você ir numa academia, fazer um mês de exercício e não falar, agora estou em forma para o resto da minha vida. Né? E criatividade é a mesma coisa. Como é um ato praticamente antinatural, a gente não nasceu para criar, a gente nasceu para viver em padrões. Criar é uma capacidade que a gente tem que só originalmente ali para os animais, quando a gente ainda era um animal irracional.
o ato de criar só serve para sair de problemas que de alguma forma estão te ameaçando, a tua integridade e tal. Aí você sai dos padrões. Os animais, eles são padrões, né? Eles são. Eles não refletem, não pensam na frente, não lamentam o passado. Tal. Não, eles são o presente absoluto, né? Então, eles reagem 99% dentro dos padrões, no automático. Aí acontece alguma coisa que eles não conhecem, eles têm que ter uma reação. Então, existe essa ferramenta em todos os animais, que é assim, o que eu faço agora, né? E aí reage, e não é refletida, é uma reação também espontânea, mas é a tentativa de sair daquela situação, né? Então, a gente não foi feito, nem a gente, nem os outros animais, para ficar criando. A nossa profissão aqui, minha e tua, isso é coisa de gente que tem problemas, né? Por quê? Porque você fica forçando uma situação que é antinatural, que provoca o Pedrão, o dia inteiro, todo dia, a vida toda. É óbvio que isso vai te causar certos distúrbios emocionais. A gente não foi feito para criar, a gente foi feito para viver nos padrões, né? Mas já que a gente tem essa capacidade, né, e que ela ajuda em muitos aspectos a nossa vida, né, vamos usar, né? Mas, por isso que eu falo, a criatividade não é obrigatória. Eu não acho que a pessoa é legal se ela for criativa e não é legal se não for. Eu, né, não faço essa associação. A questão é, você quer ser, né? O quanto você quer ser. Qual é o tamanho do lugar que você quer chegar e qual é o tamanho do tombo que você é capaz de suportar. É mais ou menos esse essa é a reflexão que a pessoa tem que fazer para ver se ela vai... Porque assim, eu quero ser criativo. Mas na hora que ela vê o custo emocional daquilo, ela fala, não, melhor não. Porque as pessoas acham que não tem custo emocional, é só uma coisa divertida. E o que mais tem, mais do que divertido, é um custo emocional. Não, isso que você falou, eu me identifico muito, porque muitas vezes eu me propondo a criar alguma coisa nova, uma empresa nova, uma abordagem nova, uma apresentação diferente, levar uma ideia adiante. E eu ficava assim, eu ainda penso, né? Pô, qualquer outra profissão que eu fizesse, que fosse mais assim, executora, ia me deixar numa estabilidade de saber, é só fazer, né? Tipo, fazer as coisas da casa, consertar lâmpada, não sei o quê, são coisas que, são tarefas que eu faço, executo muito bem, e não me causa nenhuma instabilidade emocional. Agora, o criar é realmente mexer ali dentro, né? E dar uma bagunçada no quartinho da bagunça, que já tá zoado. Eu não sei se foi na tua live que eu falei em algum outro lugar, que ultimamente eu tô percebendo a coisa da idade, o Pedrão vai ficando maior e mais forte conforme a idade da gente. Você não falou isso. Né? E então eu tô tendo que fazer um esforço maior do que era o meu natural para me desafiar. Até uns 20 anos atrás eu me desafiava até que naturalmente, inconscientemente, fazia parte do meu modo de vida ficar me desafiando. Agora eu tenho que refletir sobre e tomar a decisão de me desafiar. E está cada vez mais, o sacrifício é cada vez maior. Né? Mas, como eu falei, enquanto a gente estiver vivo, o processo criativo depende de um esforço de vontade. Né? É difícil você ser criativo sem você agora eu vou... Porque o ato de criar, ele é um ato impositivo da tua vontade. Você não cria sem pensar. Né? Você não está ali e tem uma ideia. Se você tem uma ideia sobre alguma coisa, é porque já estava ali de alguma forma, né? Remoendo na tua cabeça aquilo. Não vem do nada.
né? Então, assim, agora eu vou criar, agora eu preciso resolver este problema, agora eu vou... O André, em algum momento, falou assim, agora eu preciso achar um jeito de divulgar o meu trabalho, de fazer... Ai, pô, acho que eu vou fazer umas lives, né? Em algum momento você parou e falou assim, eu preciso pensar em alguma coisa, né? Sim. Para resolver esse meu problema. Não veio assim, você estava lá vendo televisão, a vida boa, a vida ganha, e de repente, vou fazer live. Né? Então, assim, o esforço de vontade, né, é fundamental no processo que você tem que tomar a decisão. Eu vou criar, agora eu vou criar. Senão você não cria. Uhum. Né? E como eu estava falando, quanto mais tempo passa, mais forte o Pedrão vai ficando e mais esforço você tem que fazer para conseguir sair da zona de conforto. Porque quanto mais velho você fica, a tua zona de conforto está imensa. Você já passou Né? por tanta coisa, isso daí eu já conheço, isso eu já sei, ó, vai dar em tal É, lugar. isso, eu sei tudo sobre isso e tal. E o que me encanta no estudo da criatividade, e que ela é absolutamente ligada ao comportamento humano, ela não se desconecta, faz parte, a mesma coisa, é que eu jamais vou saber, né? Eu jamais vou ter domínio sobre o assunto. Então, ele não me deixa arrogante, não me deixa soberbo, porque eu jamais vou saber sobre o assunto mais do que 10%, 5%. E a cada dia que eu descubro uma nova conexão, tenho um novo insight, eu tenho prazer ainda, né? Então eu sei que enquanto eu estiver vivo, eu vou ter o prazer de novas descobertas dentro dessa mesma coisa que hoje eu acho que eu sei bastante, mas bastante relacionado ao que é possível, né? Dentro da Provavelmente é o sua que eu falei. experiência, né? Dentro do que você conseguiu experienciar. Exatamente, e provavelmente é uma fraçãozinha mínima do que, vamos dizer assim, do que é, né? Sim. Se você Então perguntar pro Nikola Tesla, né, como é a criatividade, foi outra vivência, foi outra maneira. Pode ter algumas coisas em comum. Ah, eu listo as coisas, vejo alguns problemas da humanidade e vou resolvendo. Mas sim, é uma vivência, né? Cada indivíduo encontra a sua maneira, o seu processo, o seu método. Você tem alguns caminhos exatamente. que já foram percorridos para você ir pensando e criando o seu, né? Referência, né? Exatamente. Referências. E acho que isso responde uma pergunta que foi do Vitor, perguntando lá atrás como você faz para se manter atualizado. Foi o melhor jeito de você responder isso. Porque o que a gente mais vê são pessoas amadurecendo, envelhecendo e donos de muitas certezas. E com isso você vê grandes criativos em agências ficando totalmente engessados, né? É por isso que a vida útil, vamos dizer, de um publicitário é tão curta dentro de uma agência. Com 40 anos o cara já está no fim da carreira, porque, sei lá, eu acho que tem um pouco dos pedrões, que todo mundo acha que tem que trazer a novidade, a juventude, né? Tem essa questão cultural, mas também sinto que a própria pessoa vai se engessando. É o que eu falo, soberba, né? Tipo, eu já sei tudo, né, faz 20 anos que eu trabalho isso aqui, né? E você se render ao Pedrão, né? Você achar que chega um ponto da tua vida que você não quer mais sofrer muito, né? Que você não quer lidar com certo tipo de desconforto, de ansiedade, né? Mas como eu nasci para isso, né, particularmente, eu acho que eu nasci para viver desse jeito, então eu tenho essa... Eu, quando fico sem criar nada, eu tenho crise de abstinência, né? Nem que seja criar qualquer coisa, criar um jeito de misturar ovo no prato, qualquer coisa. Se eu fico um tempo sem criar alguma coisa, eu começo a ficar muito, muito incomodado. Então eu tenho uma necessidade que está além de mim, que é de estar sempre fazendo coisas.
Eu acho E que isso que eu, você falou também é fundamental para a pessoa que quer ser criativa. Você não pode ser, como você diz, ficar miguelando criatividade, né? Do tipo, não, então agora é o momento de ser criativo. Na verdade, no seu dia a dia, você tem que achar jeitos de ser criativo, né? De usar uma roupa diferente, de abordar, sei lá, se é um vendedor, vou abordar de uma maneira diferente, vou fazer uma vitamina diferente. Ontem eu estava fazendo quentão, e aí eu olhei assim, e aí tava meio que começando a ficar preso a receita. Eu falei, meu, eu vou jogar o que eu quero aqui. A base é gengibre e açúcar, beleza. Agora, e cachaça, o resto deixa que eu faço. Né? Não tem como é, explodir e dar errado. Você vai experimentar uma coisa interessante. eu tenho um exemplo curioso que explica um pouco a essa... Tem o ônus e o bônus, né? Disso aí. Quando eu comecei a deixar a barba, eu falei, fazia muitos anos que eu não usava shampoo, né? Por razões óbvias. E aí, quando eu deixei a barba, eu falei, vou comprar um shampoo de barba. E tinha tanta oferta. Eu escolhi assim, meio pela embalagem, meio pelo nome e tal. Quando eu cheguei, foi pela internet. Quando chegou em casa, eu fiquei assim, puta que sorte que eu dei. Era uma delícia o cheiro do shampoo. Né? Quando o shampoo estava acabando, eu falei assim, pô, eles tinham outra fragrância lá, vou experimentar. Aí eu comprei pela internet. Detestei. E tive que usar, não vou jogar fora, né? Até acabar para eu voltar para o primeiro. Mas mas eu não me arrependi porque eu me permiti experimentar outra coisa. E pode ser que dá certo, pode ser que não dê. Se você ficar se arrependendo, você vai deixar de testar outras coisas. Então, Não, e se você se acomodasse, você poderia ficar assim, shampoo para barba não é tão gostoso. Se você tivesse escolhido o de fragrância ruim e ficado nele, você teria se privado de descobrir o bom, né? Exatamente. Então você gosta de um prato e vai no restaurante e come sempre o mesmo prato. Tudo bem, não é errado, não é... Agora, de repente, às vezes você pede um outro, de repente é tão gostoso quanto, pode ser até que seja mais gostoso, mas pode ser que não seja. Não, próxima vez então eu vou voltar e pedir. Porque essa coisa de estar aberto a novas experiências é mais difícil do que se propaga. Porque quando você está aberto a novas experiências, não é a experiência em si o problema é a tua expectativa com relação a essa experiência. Então a experiência não tem que dar certo é outra coisa. A experiência dá certo quando você faz ela, simplesmente. Uhum. Não é se você gostou dela ou não gostou dela, né? Toda nova experiência dá certo porque ela tem uma função didática, ela tem a função da referência. Vamos voltar para a referência de novo. Você tem referência, você tem mais uma coisa para você avaliar, você tem mais uma coisa que você entendeu, você tem mais uma coisa que você... né? Então, assim, toda experiência em si é válida. Mas foi uma merda, isso aconteceu. Bom, mas aconteceu, né? Então, vamos tentar entender o que aconteceu e construir aí uma lógica, construir uma compreensão daquilo, enfim. Então, e eu acho que isso também responde à pergunta da Marcela, que lá atrás ela perguntou assim, quando é a hora de parar? Né, você estava se referindo, falando do processo criativo das listas, mas assim, você não para, você vai evoluindo, vai aperfeiçoando. Você pode parar naquela ideia quando aquilo te deixou satisfeito e aí você realiza, mas depois aquilo já é o ponto de partida de um próximo, né, de uma evolução daquela ideia. Sabe quando uma ideia está pronta? Quando você precisa entregar. É que nem reforma de casa. Quando você decide que acabou a reforma. Porque no dia seguinte você sempre vai ter uma outra ideia. No dia seguinte você vai sempre ter um outro jeito de enxergar. Quantas vezes você não faz um trabalho, entrega e no dia seguinte você pensa uma coisa, putz, por que eu não pensei nisso antes? Para livro é assim, né? Você não pensou porque você não tinha, o teu cérebro não conectou aquilo, você não tinha alguma informação que você teve durante o seu sonho,
Henrique, eu vou ter que te cortar, porque a gente tem 20 segundos, então só para poder me despedir e agradecer aqui você, mais uma live, tanto conhecimento. Quero convidar as pessoas a seguirem o Henrique no perfil dele aí e no Escola Nômade. Qual que é o da Escola Nômade? _ Escola Nômade. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.